É isso mesmo. Boa tarde, ouvintes internautas da Rádio Difusora Macapá. É um prazer estar com vocês em mais um programa Diagro em Ação. Acompanhe os trabalhos da Diagro através do nosso Instagram, @diagro_oficial e pelo Facebook Diagro AP. Estamos também ao vivo no Facebook da Rádio Difusora Macapá. Mande sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida. Estamos aqui para solucionar seus problemas. Hoje, o programa Diagro em Ação recebe Luciana Barreto de Almeida Silva, médica veterinária, auditora fiscal agropecuária e ponto focal do Programa Nacional de Combate à Brucelose e Tuberculose no estado do Amapá. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Suana, Douglas. Boa tarde, ouvintes. Estou aqui mais uma vez para falar sobre esse tema, brucelose. Luciana, gostaria de agradecer sua presença para construir conosco mais um programa de agregação. E você que está dando um tchauzinho, né? Que já está indo de férias, é só o batismo, né? Das férias. Então vamos Obrigada. lá. E, Luciana, o que seria a brucelose e qual a forma de prevenir a doença nos rebanhos? Bom, a brucelose, ela é uma doença causada por uma bactéria, é uma doença infecto-contagiosa. E o nome brucelose vem justamente por conta do nome dessa bactéria, Brucella abortus. Tem outras espécies de brucela, mas essa que causa a brucelose nos bovinos e bubalinos é a Brucella abortus. Então, daí o nome da doença. Essa doença, essa bactéria, ela causa essa doença atacando principalmente o sistema reprodutivo dos animais. E daí traz grandes perdas, né, para o rebanho. Qual a importância da vacinação dos animais contra a brucelose? Bom, a vacinação hoje é a principal ferramenta para combater a brucelose. Porque assim, eu acabei de falar, né, que a brucelose ela causa perdas para o produtor. Essas perdas é justamente por conta dos abortos. Então, a vacinação realizada nas bezerrinhas de 3 a 8 meses, que a legislação diz que essas vacinações devem ser realizadas em bezerras, né, antes da fase reprodutiva. Então, aí elas estariam protegidas para quando chegarem à fase reprodutiva não adquirirem a doença, né, não se infectarem. Quer dizer que, no caso, essa campanha, do caso da vacinação, é uma imunização do rebanho nas fêmeas. Sim, é uma vacinação realizada somente em fêmeas e nessa fase de 3 a 8 meses de idade. O produtor, normalmente ele já sabe, mas não vale a pena, né? Como diz lá no aeroporto, você já sabe, mas não custa nada repetir, né? Isso. Como foram os resultados, Luciana, da vacinação da brucelose após a retirada da vacina contra a febre aftosa? Houve alguma influência quando se fala de um e se fala de outro, né? Na verdade, nós pensamos que o impacto ia ser maior. Mas o produtor, porque assim, a hora que foi proibida a vacinação contra a febre aftosa, o produtor continuou com a obrigação de ir a Diagro, não comunicar a vacinação contra a febre aftosa, mas comunicar o rebanho que ele tem. Porque a atualização cadastral é isso. É ele dizer quantos bovinos, quantos bubalinos, quantos suínos, aves, né? Coelhos, caprinos, ovinos, peixes. Então, tudo que ele possui na propriedade dele, ele vai lá e declara o que tem, até por sexo, faixa etária, algumas espécies, né? É mais detalhado. E em outros estados, houve uma queda da vacinação de brucelose, mas nós, no ano passado, nós conseguimos um maior índice, que foi 71,2. Então, assim, o impacto não foi tão grande. Mas esse último semestre de 2025, né, o mais recente, ainda não está fechado, porque alguns municípios ainda faltam inserir no sistema, mas está em 68,87. E nós esperamos chegar a mais do que 71,2. Porque temos uma meta, sabia, Ângela? Nós temos uma meta? Uma meta determinada pelo Ministério. Viu, Suana? Essa meta é 80% no mínimo, para a gente passar dos 80%. Então, a gente está nessa luta, né?
lutando por esses números. Muitos produtores acham que a gente não tem uma meta assim, não, eu vacino o meu. Mas não é, são todos devem vacinar, todos devem comunicar de agro, para a gente chegar a essa meta assim, determinada, né, meta mínima, determinada pelo Ministério da Agricultura. E, Luciana, uma pergunta em relação a isso. Como é que o produtor pode adquirir essa vacina? Existe um período para compra? Qualquer pessoa pode comprar? Ou ele tem que levar algum documento? Excelente pergunta, porque muita gente tem dúvida. A vacina vende o ano inteiro. Então, a venda de vacina não tem restrição, como tinha na febre aftosa. Eu sempre fico jogando para trás, porque muita gente ainda se prende, né, a uma regra anterior. Não, mas a vacina da brucelose nunca teve período de venda, vende o ano inteiro. A restrição é o período de idade das fêmeas, quando ele vai fazer. Se ele tem fêmeas na idade de 3 a 8 meses, é nesse período que ele vai adquirir a vacina e realizar. Ele também não chega lá na loja revenda. E compra, na revenda e compra. Ele precisa de um receituário de um médico veterinário. Como é que é esse receituário? Semelhante a um antibiótico que você precisa comprar, que o médico tem que prescrever. Uma Às receita, vezes a gente não precisa de uma receita. De um remédio controlado, de um remédio... Eu chego lá, eu quero antipirona, eu vou sem receita. Mas se eu quiser um antibiótico, algo assim, com mais restrição, eu vou precisar que um médico receite para mim, para eu poder chegar na farmácia e comprar. A da brucelose é assim, é preciso que um médico veterinário, cadastrado na Diagro, registrado no conselho daqui, para ele ser cadastrado, né? Ele emita esse receituário, então ele vai dizer que para o produtor tal, ele passa a receita, né, de tantas doses, então vai estar lá, e o tipo da vacina. Então, para isso, no caso, o veterinário tem que conhecer o rebanho, quantos animais o produtor tem. O veterinário cadastrado, ele vai fazer assim, ele vai procurar, o produtor procura o veterinário cadastrado e diz, olha, eu tenho tantas fêmeas nessa fase de vacinação, tenho 10. Aí o veterinário cadastrado diz assim, tá certo, eu vou passar uma receita para 15 doses, normalmente que é um frasco fechado, né? De um frasco. Aí, um frasco de vacina. Ele compra e ele agenda com o médico veterinário, que é quem vai realizar a vacinação. Ou um médico veterinário cadastrado para a vacinação, ou um auxiliar dele. Um auxiliar cadastrado pelo médico veterinário. Então, eu, como produtor, eu não posso ir lá e eu mesmo aplicar, como era... Não posso aplicar a vacina da brucelose. Não pode pela legislação e não deve pela sua própria proteção. Por quê, doutora? Porque a legislação, ela visa proteger a saúde de quem está fazendo a vacinação. O que é que ocorre? Diferente de outras vacinas, que o produtor chega lá e compra, botulismo, raiva, né? Vamos deixar nem falar de febre aftosa, show, já acabou, né? Estamos em outra fase. Mas do jeito que ele chega lá e compra para raiva dos herbívoros, ele compra para botulismo, né? Essa vacina da brucelose, ela tem, a cepa dela, ela tem um poder infectante. Ela então, é um vírus vivo. Ela é uma bactéria. É uma bactéria. Só que ela não viva. está. Ela é atenuada, ela não é morta, ela é atenuada. É uma cepa atenuada. E ela é diferente. Então, assim, tem umas coisas para proteger o produtor e outras para proteger a conservação da vacina. Para a conservação da vacina. Porque essa vacina, ela vem um líquido e um pozinho que é liofilizada. Quem já viu fazer vai entender o que eu estou dizendo. Ele vai diluir. Reconstituir a vacina. A palavra certa é essa, exatamente. Transformar em Ele líquido. vai reconstituir a vacina, aí vai tirar lá do frasco e vai aplicar. Nesse momento, pode ocorrer algum acidente, ele respingar essa vacina, né, lá nos olhos, na mucosa da boca, ele pode se infectar. Ou um acidente com agulha. Eu já sofri acidente com agulha. Graças a Deus não era vacina contra a brucelose. Era uma outra lá que... infringiu. Quando eu vi a agulha estava presa na minha mão. Então, assim, pode ocorrer, né? Pode ocorrer. Algum respingo. Então quer dizer que pode acontecer até, no caso, um veterinário experiente, pode acontecer. Imagine uma pessoa que não tem, né? Inclusive, eu assisti umas palestras há uns anos atrás e se falava mesmo que tem estados que tem uma quantidade grande de médicos veterinários que trabalham com isso que já foram infectados, né?
Então, o micro-organismo é atenuado e esse é o maior perigo, de haver um contato, até mesmo com óleos, mucosa também, né? Exatamente. Então, ele tem poder infectante. Então, para proteção. Então, essa pessoa que é o auxiliar, é só o veterinário que vacina? Não. Pode ser um auxiliar. Só que esse auxiliar, ele vai ser treinado. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, mas assim, esse auxiliar... Ele precisa passar por um treinamento para que não ocorra, para ele saber o perigo do que ele está manipulando. Como né? manipular, treinamento de como se proteger, a vestimenta que ele vai usar, que a gente chama de EPI, Equipamento de Proteção Individual. Né? Então, assim, é interessante que essa pessoa saiba tudo e faça tudo corretamente. Para não. E mesmo assim ainda tem doença, risco, né, doutora? Mesmo assim ainda tem risco, né, na manipulação, né? Tem risco. Porque, como a senhora falou, é um micro-organismo que está ali só atenuado e dependendo do tipo, da quantidade que a pessoa entrar em contato, pode correr o risco, né? Pois é. Então, às vezes, o produtor fala assim, não, mas é muito rígido com a brucelose, era melhor a gente só ir lá comprar e fazer. Mas é para a proteção das pessoas, né? Que a gente faz isso. Então, no caso, o produtor, ele nasceu a fêmea, no rebanho dele, o bezerro fêmea, aí ele já tem que ficar observando para dentro desse período, desse intervalo de idade, de quanto mesmo, doutora? 3 a 8 meses. De 3 a 8 meses, tem que fazer essa vacinação. O ideal é que o produtor se organize e anote. Né? Se for um produtor pequeno, que ele já sabe o nome da vaca, às vezes mochinha, branquinha, coloca a data da bezerra, da mochinha ou da branquinha. Um produtor maior, ele pode se organizar também em piquetes, né? Hoje tem até sistema informatizado, então, mas de uma forma que ele encontre de saber a faixa etária da bezerra. Aí no caso, por exemplo, se eu tiver um rebanho, eu faço uma brincagem ou uma marcação, aí posso anotar que aquele animal nasceu em tal data para ele fazer o controle. Para também não ficar vacinando várias épocas, juntar o número... Seria o ideal, né? Seria o ideal. Certo. E tem também a questão da marca, né? Que nesse ano é o número 6, né? A ferragem tem esse usa detalhe, isso, porque tem a controvérsia do maltrato, né, doutora? Tem, mas a legislação não mudou. E assim, o que é que ocorre? Pois é, mas isso às vezes é uma dúvida que eu tenho, assim, em relação a isso, porque a ferra é uma dos controles, né, da marca na face, né? Só para te acalmar, eu vou dizer por que é necessário a identificação do animal. Não é a ferra, é a identificação do animal. Com essa identificação, a gente tem duas coisas. Vai saber qual é a cepa vacinal. Se é a vacina B19 ou se é a vacina RB51. A B19, ela vai ter um número. É uma numeração, que é o número do ano em que a bezerra foi vacinada. Veja, não é o ano que a bezerra nasceu, é o ano em que a bezerra foi vacinada. Certo. E o V é quando foi com a vacina RB51. Então, a gente já distingue o tipo de cepa. E por que o ano em que a bezerra foi vacinada? Porque existe um teste, uma testagem que se faz a partir dos 2 anos de idade. Para saber se a vaca, né, no caso 2 anos de idade já é uma vaca, está infectada ou não. E nessa testagem, se essa vacinação foi feita recente, pode dar um falso positivo. Então, eu sabendo que foi vacinado em 2006, esse ano, viu gente, é um 6, a marquinha da bezerra é um 6. Aí eu vou fazer 7, 8, final de 2008, 2009 é que eu posso fazer o exame. Entendeu? E no Que caso, aí eu não vou fazer o ela exame não é um antes. falso positivo, ela é uma imunizada, né? Pois é, aí assim, por isso que a gente chama falso positivo, porque a gente não vai saber, mas não vai ter, vai ser difícil identificar. Então tem que ter um tempo que eles chamam entre a vacina entre e a vacina e o exame da testagem, né? Exatamente. E por que também não antes dos 3 meses? Então eu já podia vacinar logo antes dos 3 meses. A fêmea imunizada, ela transmite anticorpos através do leite para o bezerro. Então a bezerrinha vai mamar aqueles anticorpos. Ela já está ali por esse tempinho com a imunidade maternal, que a gente chama, né? Aí se ela recebe a vacina,
Aí vai virar lá uma confusão entre anticorpo maternal e anticorpo vacinal. E isso vai ser ruim para a imunidade posterior, entendeu? Quer dizer que, no caso, esse teste seria como se fosse um período de carência entre a vacina e esse teste, Por né? isso que é importante essa marquinha. Agora, para te acalmar mais ainda, a ferra realmente, né? Ninguém está aqui para discutir se é dolorosa ou não, porque é óbvio, né? Mas assim, a gente segue a legislação, pelo menos nós da Diagro seguimos a legislação e orientamos os médicos veterinários cadastrados a ser o tamanho do ferro. Então não é aquele ferro que antigamente se marcava a coxa do animal grande, não. Já tem, né, 4 milímetros de altura, né, 3 milímetros de espessura, para causar um mínimo de lesão. E mais uma importância de ser um vacinador bem orientado, bem treinado. Porque ele vai ser treinado quanto a manipulação da vacina para ter uma melhor conservação, porque senão eu vou estar injetando qualquer coisa, menos imunizante, que não vai imunizar, né? Se ele deixar no sol, no calor, demorar demais, porque depois que ele dilui ali é 2 horas para utilizar. Então, ou adoecendo pessoas infectadas porque não sabem manipular, e também maltratando o animal que vai ser marcado. Então, é muito importante um vacinador bem treinado e bem consciente da importância dele nesse sistema da brucelose, né? Quer dizer, essa numeração também é uma condução, né? Uma condução de controle para saber qual foi o ano que aquela fêmea foi vacinada. Sim. E também até por questões também de controle do lote que foi aplicado, né, doutora? Sim. E a vacina é única, tem isso. A vacina é uma vez na vida. A B19 é uma vez na vida. Então, não tem... Doutora, aí agora surgiu uma outra dúvida, assim. Com relação ao humano, né? A gente, quando toma uma vacina, algumas pessoas ficam imunes, outras não. Aí, é esse exame que a senhora está falando, que quando faz na fêmea, ela vai dizer que está imune ou não? Não, é um outro exame. Toda vacina, ela tem um percentual de capacidade de imunização. Né? E a gente sabe que tem essas variáveis, como eu falei, né? Se a pessoa vai diluir a vacina, vai usar no dia seguinte, que eu espero que ninguém esteja fazendo isso, estou sendo aqui, né, exagerada. Mas, assim, tem toda a parte influencia a conservação, a temperatura, tempo de reconstituição. Tempo de reconstituição, a temperatura ambiente, se deixou no sol ou não. A quantidade que foi injetada. Local sujo, né, a dose, né, que está lá descrito pelo fabricante. Então, tem que estar tudo seguido pelo fabricante, manipulação por isso a responsabilidade de ser alguém treinado, né? É muito importante essa pessoa que está fazendo essa aplicação da vacina. É muito importante. Se apegar a todas essas, como detalhes. A gente fala, em detalhes que são as amarras, né? Que vamos amarrar aqui, que é para ter o grau de segurança maior, né? Isso. Tudo já é objeto de pesquisa, né? É importante também, além dessa manipulação e conservação da vacina, o estado do animal. Um animal cheio de verminose, um animal desnutrido, ele não, por mais que a vacina seja excelente, ele não vai responder igual. Isso acontece com todo ser vivente que é vacinado. Então, assim, por isso que dizem, se estiver gripado, não vai se vacinar. Porque a pessoa não está no estado de saúde. Então, assim, é importante. A resposta é diferente. Então, tem a resposta do animal, né? Tem a variação individual também. Então, tudo isso... E agora, respondendo a tua pergunta, o que é esse teste? Essa testagem é para dizer se está infectado ou não. Não é se está imune ou não. Se está infectado ou não. Vamos dizer que está lá, o animal é um rebanho, está tendo casos de aborto. Aí o produtor vai e diz, rapaz, está tendo aborto. Vai na loja agropecuária normalmente, né? Aí lá na loja agropecuária, é remédio e tal. Aí, não, vamos chamar o médico veterinário. É o médico veterinário, esse médico veterinário, ele não é o mesmo, pode ser ou não, o que faz a vacinação, porque ele é habilitado para realizar testes de diagnóstico. Então, é um médico veterinário que já fez um curso para fazer esse teste. Ele tem portaria do Ministério da Agricultura. Então, assim, ele tem uma sala de diagnóstico onde ele faz o trabalho dele.
Então, esse médico veterinário, ele é habilitado, ele vai fazer esse teste, também é cadastrado na Diagro como habilitado a realizar testes de diagnóstico, não só da brucelose, mas da tuberculose também, mas hoje o tema é brucelose, né? Vamos deixar quieta a tuberculose. Outro dia eu venho... Próximo programa, eu já lhe convido logo hoje. Próximo programa, tuberculose. Depois das férias. Aí, assim, esse médico veterinário, ele vai lá e realiza esse exame. E vai lá nesse exame o animal vai ser reagente ou não reagente. Se ele for reagente, nesse exame é o antígeno acidificado tamponado para brucelose. Se for reagente, então ele provavelmente é um animal infectado. Eu digo provavelmente porque ele pode fazer um outro teste para confirmar. Mas é um teste de muita sensibilidade. Então, esse é tão sensível que se for da vacina feita no prazo, uma vacina atrasada, por exemplo, pode dar positivo, né? Então, assim, ele é muito sensível. Então, aí esse animal vai ser positivo. Então, o teste é esse. É para dizer se o animal está infectado. O positivo quer dizer, ele tem a bactéria na corrente sanguínea, mesmo que ele não apresente sintomas. Porque tem esse detalhe. No início, vê que doença, ela pode ser silenciosa. Ela é muito perigosa. Por quê? No início, a vaca pode abortar. Normalmente é aborto no final da gestação, terço final da gestação. E depois ela passa a não abortar mais. Fica aquela vaca que não emprenha. Ou emprenha e perde logo. Entendeu? Então, assim, ela está ali no rebanho e está infectando outras. Então, assim, por isso que é importante. Isso que eu ia lhe perguntar. Tem esse risco ainda do animal que está com a doença e aí ela vai transmitir para os outros. Pois é, às vezes tem o primeiro aborto e o produtor, não é nada não, foi alguma coisa que aconteceu, abortou, mas aí ela vai estar lá. Então, assim, ela passa a ser assintomática, né? Ela não demonstra, não é uma coisa visível, então... E isso, assim, mesmo ela pode ter bezerra, mas a bezerra fraca, entendeu? Ou ela passa também a bactéria que está no leite, ela vai transmitir. Se a bezerra não nasceu já infectada, que é tudo para nascer, né? Porque o útero dela está tudo lá contaminado, circulando, né? Mas ela vai transmitir pelo leite. Então, assim, isso tem um risco grande. Já está perto do nosso intervalo, não? Já, vamos chamar o nosso intervalo, doutora, para a gente continuar. Continue ligado com a gente. Essa é a Difusora Macapá e Governo do Estado, pelo Amapá inteiro. Semana de festa na Center Kennedy para comemorar os 268 anos de Macapá. Todas as lojas da Secai estão cheias de ofertas, vantagens e condições especiais. Centrífuga 15 quilos, 479. Notebook Ultra, 142,90 mensais. Guarda-roupa Windy, 499. Central de ar Inverter 9.000 BTUs, 1.799. Center Kennedy, 40 anos, com muito orgulho de ser amapaense. Colégio Intergênios oferece cuidado, qualidade e visão de futuro, educação infantil ao ensino médio. O Intergênios prepara alunos para a vida, dentro de uma excelente estrutura, ótima localização e professores altamente qualificados. No Intergênios, os alunos aprendem muito mais com os programas exclusivos, Gênios das Finanças e LIV, Laboratório Inteligência de Vida, que fortalece valores, emoções e habilidades para o futuro. Colégio Intergênios, matrículas abertas. Siga nossas redes sociais, @Colégio Intergênios ou chame no WhatsApp 96991547525. Com a Web Flash é simples, pagou, voltou. Isso mesmo, pagou e já voltou a se conectar na hora. Aproveite as condições especiais para ficar em dia. Desconto nos juros e multas, além de parcelamento em até 10 vezes sem juros. E tem mais, pagando no Pix, você garante 20% de desconto imediato. Porque aqui na Web Flash a prioridade é te manter online. Então não perde tempo, regularize agora e venha aproveitar da melhor conexão do estado. Web Flash, conexão para chegar lá. Você sabia que a sua empresa é parceira da Estácio? Isso mesmo, através dessa parceria você tem acesso à graduação, pós-graduação com descontos exclusivos. Aqui você tem aulas presenciais e digitais.
com a flexibilidade que você precisa, garantindo a melhor estrutura e qualidade de ensino, para que você conquiste o teu tão sonhado diploma. Vem conhecer um pouquinho mais dos nossos laboratórios. Além disso, você tem acesso ao serviço escola de psicologia e atendimento jurídico. E aí, gostou? Aproveite as vantagens e venha fazer parte da maior instituição de ensino superior. Você não pode ficar de fora dessa. Para mais informações, entre em contato no nosso número 96 98801 1051. O Centro de Atendimento à Mulher e à Família Camuf faz acolhimento de mulheres e famílias que vivem no contexto de violência. Telefone do Camuf de Santana, 98402-0521. Macapá, 98402-5037. Difusora. Cê na minha vida, cê na minha cama, cê no meu ouvidinho falando que me ama. A Difusora toca alegria, toca sucesso. Toca o que você gosta de ouvir. Difusora. Love hurts, love scars. Difusora, a rádio do Amapá. 80 anos se reinventando. Te amaria outra vez, se visse você partir. Te amaria outra vez. Tem sido sempre assim. Diagro News, conectando você ao agro. Atenção, produtor de soja do Amapá. O Diagro News traz um alerta importante. Já estamos no período do vazio sanitário da soja, conforme a portaria 1271 do Ministério da Agricultura. Até o dia 28 de fevereiro, é terminantemente proibido manter qualquer planta viva de soja no campo. Essa restrição é sua maior defesa contra a ferrugem asiática. Sem planta viva, o fungo não sobrevive. Proteja sua próxima safra e evite multas. Lembre-se, o plantio só está liberado a partir de 1º de março. Diagro Amapá, sanidade vegetal é compromisso de todos. Voltamos ao programa de Agriação com a nossa convidada, Luciana Barreto de Almeida Silva, médica veterinária, auditora fiscal estadual agropecuária e ponto focal do Programa Nacional do Combate... Controle de erradicação de brucelose e tuberculose no estado do Amapá. Continuando com o nosso bate-papo, né, sobre a brucelose, quais outras formas de se adquirir a brucelose? Bom, além desse risco, né, durante a manipulação da vacina, existe a possibilidade de se adquirir, por exemplo, um animal infectado, esse que tem a bactéria, mas não fez o teste, né? Aí ninguém sabe. Aí o animal infectado, ele transmite através do leite. E a pessoa ingerindo o leite não sem tratamento térmico, né? Então, assim, às vezes tem muita gente que quer tomar, não, eu gosto daquele leitinho direto da vaca. Eu nunca tomei, deve ser bom. Mas, assim, se você não conhece, né, a procedência do animal, se esse animal nunca foi testado, né, contra a brucelose e tuberculose e outras doenças, você pode estar adquirindo a doença lá, ingerindo, né, as bactérias. Então, essa é uma forma de se adquirir, né, na manipulação de partes dos animais, os mangarefes, por exemplo, as pessoas que trabalham em matadouros, que lá abrem o animal, trabalham, né, na carcaça, se tiverem contato ali com aquelas partes e também com alguma ferida, né, alguma parte aberta, né, solução de continuidade, como a gente diz, né, pode sim se infectar. Então, são riscos, né, por isso que os animais, todos que têm animal devem testar seus animais para ter certeza de que aqueles animais estão saudáveis. Né? E por isso o risco de consumir o leite cru, né, doutora? É um risco. Consumir o leite cru é um risco. É um risco à saúde, porque ele pode ter ali ser um veículo de
uma fonte, né, de contaminação. Pois é. O leite cru. Né? Apesar de ser proibida a venda de leite cru, mas muita gente ainda vende, não, eu gosto dali, porque é o leite direto da vaca, né? E nem sabe que é aquele cidadão. E também o queijo feito com esse leite. A coalhada também. Então, também está lá suscetível a pegar uma infecção. A pessoa que consome o queijo feito com esse leite infectado, né, que não tem tratamento térmico, também pode adquirir a doença. Por ingestão, na verdade é por ingestão. E aí já segue mais ainda o roteiro ainda, né, doutora? Se consumir esses queijos que às vezes a gente não sabe de onde vem a procedência, tá ali naquela barraquinha da esquina e a gente não sabe a origem, né? Os produtos clandestinos aí. Exatamente, não sabe, né? A gente não sabe a origem. Então, além da ingestão, o contato também, muitas vezes a vaca, principalmente aquela que está com problemas reprodutivos, ela tem dificuldade no parto. Aí o produtor vai ajudar a puxar o animal, né? Então, na hora que ele faz aquela manipulação para puxar o animal, ele deve estar usando luvas, certo? Para proteger, luvas longas, não só aquela luva que vem até aqui o punho, não. Uma luva longa que vem até o cotovelo, para que ele proteja o rosto, né? Porque tem aquele respingo vem carregado de bactérias. Então, assim, é um risco para quem manipulou o animal brucélico, para quem ingere leite de animais brucélicos, para quem manipula, né, o animal brucélico, pode pegar brucélico. Doutora, aí você está repetindo aí o animal brucélico. E esse animal brucélico, quando constatado, o que é feito com esse animal? Qual é o conselho, assim? Esse animal deve ser descartado, deve ser abatido? Sim, a legislação diz que o animal reagente positivo, ele deve ser encaminhado ao abate. Então, a pessoa pode encaminhar para um matadouro, né, um matadouro frigorífico. Lá, partes do animal podem ser perdidas ou partes podem ser aproveitadas. Isso vai ter a determinação de lá, o julgamento do auditor fiscal que vai estar inspecionando. Inspecionando, exatamente. E caso a pessoa não tenha condição de enviar porque é longe ou alguma coisa... É só um animal, né? Aí ele pode fazer a eutanásia. A eutanásia, a custa do produtor, né, tem o acompanhamento do fiscal da Diagro. Mas não é aconselhável, no caso, se ele não tiver condições de mandar esse animal para a abatedoura, não é aconselhável ele consumir esse animal, não? Não é proibido para consumo. É eutanásia, mas vai cavar, enterrar, né, fazer o que tem que fazer. Porque senão, de qualquer forma, ele está ingerindo um animal que está com exatamente. foco, né? Então, assim, toda a legislação é para proteger a saúde humana. Na verdade, saúde animal é para proteger a saúde humana. Certo. É uma questão de saúde pública mesmo, né? De estar ali, vai cuidar, vacinar o animal, mas o objetivo maior é que esse animal, quando se transforma em carne, ele não vai ser... Na verdade, né, é reflexo direto à saúde humana, né? Na verdade, é uma mudança de mente. Se a gente pensar desse jeito, que a saúde animal, ela impacta diretamente a saúde humana, a gente pensa assim, que a saúde física e a saúde do bolso, porque eu vou te dizer, é muito mais barato vacinar do que ter um animal infectado na propriedade. Né? Então, assim, às vezes, porque é vacina, eu tenho que contratar um veterinário, tem que pagar para o rapaz vir aqui, a vacina é cara, e tanta coisa. Eu só tenho 3 bezerras, a vacina é 15 doses, e a pessoa vai contando quando ele está gastando. Só que se ele não protege essa bezerra se infecta lá na frente, ela vai infectar outros animais. Porque uma coisa interessante é que um parto de uma vaca brucélica, quando ela sai ali todo aquele material do parto, né? A placenta, aqueles líquidos, né? Amnióticos, tudo, ele está carregado de bactérias. Normalmente a vaca vai para a sombra, que ela não é besta. Se tiver sombra, ela vai para a sombra para ter para parir, né? Para parir. Então, a bactéria dura ali 90 dias, a sombra no pasto. Os animais bovinos, eles costumam o quê? Ser curiosos e vão lá e cheiram. É fácil ter uma foto. Normalmente que os animais vão em cima, né? Outros lá cheirando e, né? Vão lá. Estão se infectando. Então, assim, um animal brucélico causa um prejuízo grande porque vai estar contaminando outros. E se o touro se infectar, que normalmente o touro ele tem um valor mais alto, né?
valor zootécnico mais alto, valor e dinheiro mesmo mais alto, né? Ele vai ter orquite, de uma forma que ele pode, artrite, de uma forma que esse produtor ele vai perder o touro. E fora vai ficar estéril. E fora que ele vai contaminar outras fêmeas também, né? Ele... Contamina as outras fêmeas. Então, assim... Sai mais barato prevenir, né? Sai mais barato prevenir, né? E é mais saudável para todo mundo, gente. E, doutora, como está a situação atual da brucelose no estado do Amapá? Bom, essa brucelose animal, o programa, para vocês entenderem um pouquinho assim, o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, ele estabeleceu estratégias. Então, a estratégia principal é vacinação. Mas tem a parte das estratégias que é fazer a testagem dos animais e tem um estudo epidemiológico que ele classifica os estados conforme se fez esse estudo. O que é esse estudo epidemiológico? Vai se pegar um quantitativo de animais, o pessoal que estuda bioestatística, todas as estatísticas, vai fazer lá um quantitativo de animais em determinados lugares, né, determinados municípios, localidades, e vai se avaliar qual a prevalência desses animais, ou seja, quantos animais eu tenho positivo hoje, né, a prevalência de animais positivos. E esse estudo é importantíssimo para se ter classificação. Então, hoje, ainda não fizemos esse estudo, estamos com um estudo assim, no gatilho, programado, né? O projeto está pronto. Então, faltam alguns ajustes, né? Principalmente financeiros, que é um custo, né? Fazer esse estudo. Mas esse estudo vai nos tirar da classificação de risco desconhecido, né? Da classificação Da mesma forma que foi levantado o vírus circulante na época da febre aftosa, foi feito um inquérito onde foram coletados por sorteio uma amostra de sangue de várias propriedades, aleatoriamente, lá pela amostragem do Ministério, né? E aí foi levantado se havia a presença do vírus circulante no estado. Aí foi constatado que não, né? E aí veio a questão depois de se liberar, de dizer que não existia o vírus, mas que ele tinha a presença da vacina, né? E aí dessa mesma forma vai ser feito com a brucelose. Foi uma evolução, né? A gente foi passo a passo, né? Degrau por degrau, e a gente tem que começar com a brucelose e tuberculose também. E foram 10 anos, né, doutora? Pois é, espero que seja menos para a brucelose. Da aftosa foram cerca de 10 anos, né? Eu espero que seja menos, mas para ser menos, para ser mais rápido com a brucelose, o que é que a gente precisa? Vacinar. Não é porque o Ministério disse 80% não, a gente tem que vacinar 100%. Porque a gente vacinando, prevenindo, a hora que a gente fizer esse estudo epidemiológico, que você lembrou o nome inquérito, né, que se usava muito para a febre aftosa, inquérito, né, que é um inquérito, né, um estudo epidemiológico, mas é um inquérito, a gente vai ter uma classificação melhor. Porque essa classificação, ela vai... a gente pode passar, por exemplo, vai de A, B, C, D, E. Nós estamos no E. Isso, é porque a questão que hoje, assim como foi na aftosa, né, era desconhecido, não se sabia informação nenhuma, era zero, né, de informação. Era tudo empírico, tudo teórico, né? E aí, a partir do momento que foi feito o inquérito, se conseguiu verificar que não havia a presença. Então, aquela informação lá foi baseada em dados de coleta de sangue, de amostragem de animais de vários municípios do estado. No caso da brucelose, já se espera algum percentual. Então, eles fizeram a classificação de A até E. É aquele que nós estamos, que não conhecemos. É o risco desconhecido. Aí, né? se der uma prevalência mais alta, fica no D. Quando vai baixando a prevalência, você vai até chegar ao A. Hoje A é Santa Catarina. Né? Santa Catarina nem vacina mais, porque ela tem um percentual baixíssimo de prevalência. Né? Porque quando fica zero é porque erradicou. Por isso que é controle e erradicação. Agora, a gente... É o que eu estou esperando que aconteça conosco o que aconteceu com Pernambuco, por exemplo. Pernambuco era E, quando ele fez o estudo foi para B. O que é evolução? Né? Por quê? Porque
tinha pouca doença, né? Poucos animais reagentes positivos. Então, se a gente fizer o trabalho de vacinação, por isso que eu digo, o trabalho de base é vacinação. Todas as bezerras, 3 a 8 meses, vacinadas, sem atraso, né? Vacinadas, tudo direitinho. A gente chegando lá, quando a gente fizer o estudo de prevalência, não adianta correr hoje. Não, porque tem que fazer agora o estudo de prevalência. Gente, todo mundo quer fazer para saber onde nós estamos. Mas a gente fazendo um bom trabalho de vacinação, o resultado desse estudo de prevalência vai ser muito bom. Doutora, só uma curiosidade que bateu aqui no meu tico e teco. Quanto custa uma dose de uma vacina? Uma ampola? Como é que é isso aí? Uma ampola vem quantas doses? Eita, que tu agora me pegasse. Porque um animal, uma fêmea adulta, ela custa quanto? Mais de R$1.000, né? Então, mas não é mais do que uma... A vacina, o que é que tem? O preço da vacina. Primeiro, como a Diagro, tem muita gente que confunde. A Diagro vende vacina. A Diagro não vende vacina. As vacinas são vendidas no setor privado, nos estabelecimentos agropecuários, da rede privada, que não tem nada a ver com o governo do estado, muito menos com a Diagro. Certo? Então, eles têm o preço deles, né? Que é o valor da concorrência. Hoje nós temos 3 casas agropecuárias autorizadas, né? Que vendem as vacinas. Que eu posso dizer aqui são as 3, a Vicap, importadora Macapá Rural e a Casa do Criador. Então, assim, e tem o pessoal lá do Jari que compra do outro lado do Monte Dourado. Certo. Né? Então, assim, o que é que acontece? Tem de 90 a 120. A variação é alta, eu achei. Mas assim, dependendo da distância, né? Fica mais caro. Mas isso aí é um frasco ou é uma dose? Não, um frasco de 15 doses. Ah, pois é, mas é mais barato do que um animal aí, do que uma fêmea, né? Com certeza. Várias, né? Porque não pode vacinar até 15 animais. E assim, também entra no custo. Veja só, eu não estou dizendo que é barato, não. Eu estou dizendo que vale a pena vacinar. Porque tem custo, a pessoa distante, essas casas agropecuárias aqui estão em Macapá. Então tem o custo de quem se desloca para comprar a vacina, né? Olha, tem um internauta falando aqui que custa R$7 a dose e o frasco custa R$85. Oba! E o frasco vem com 15 doses nas casas agropecuárias. A Valterline Santos, lá de Porto Grande, nossa colega lá de Porto Grande. Obrigada, um abraço. Tá mais atualizada. Mas tem casa agropecuária que chegou a vender. Pois é, vamos dizer, R$85, né? Mas dá para 15 animais, não é isso? E vamos dividir aí, Sônia? Vamos lá. Aqui 85 por 15? Olha, gente, tá mais barato do que eu falei, viu? A nossa colega Valterline... Dá R$5,66. Dá R$5,66 por animal. Então, 5,66. Não, mas vamos dizer que ele coloque lá o valor do transporte para que ele foi até a loja. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo assim, em relação ao valor de um animal que ele pode perder, ou vários, porque nunca é um caso isolado numa propriedade, né? É verdade. Então, olha aí o prejuízo, dificilmente né? é uma bezerra, pois né? Dificilmente tem uma coisa... acomete só um animal, né? Dificilmente acomete só um, né? Exatamente, A doença tá lá, né? Depois que foi infectado, o pasto... E fora que esse animal, essa fêmea que está acometida, ela não vai produzir o que seria um bezerro por ano, né? Então é mais prejuízo ainda. Queda de produção de leite, queda de produção de bezerro. Gente, é só prejuízo. Agora, você me lembrou de uma situação quando a gente falou de só uma bezerra? Uma bezerra, o produtor que tiver só uma bezerra, 2 bezerras, o que é que ele pode fazer? Fica caro a vacina, porque a gente contabiliza o valor da vacina, o valor do deslocamento, né? Do deslocamento da contratação do profissional para aplicar a vacina. Isso. Vamos dizer que seja muito mais caro. Foi esse R$120. Que era a minha próxima pergunta. Vamos dizer que ele colocou isso, porque assim, a gente não tem como estimar, porque tem produtor morando em Tartarugalzinho, tem produtor morando em Santana, né? Então, assim, o custo vai ser variável. Mas aquele produtor que tiver uma bezerra só, e ele achar que o custo é alto, ele pode combinar com um vizinho, 1 ou 2, juntos contratarem um profissional, porque fica caro para o profissional se deslocar, né? Ir lá e cobrar por uma bezerra. Mas esse deslocamento dele já vai ser aproveitado para outros produtores, né? Então ele pode contratar junto
E esse frasco, pelo menos esse frasco, ele pode ser compartilhado. Agora, tem uma restrição. Não pode ele diluir, vacinou aqui do produtor 1, para amanhã vacinar do produtor 2. Não dá. Então, eles têm que estar organizados, as bezerras próximas. Na hora que fez reconstituição da vacina, aí vacina rapidamente. O ideal é no intervalo de 2 horas vacinar todos os animais. E, doutora, quem são esses veterinários que a senhora falou que estão autorizados a fazer a aplicação? Qualquer um pode ser? Tem que fazer na Diagro, tem que se cadastrar, tem que fazer o quê? Hoje nós temos 17 médicos veterinários e cadastrados na Diagro. É sim obrigatório o cadastro na Diagro. O cadastro é simples, é pela plataforma GovBR. Ele abre lá GovBR, aí se colocar cadastro do médico veterinário para vacinação, que são 17 para vacinação, né? Aí vai aparecer o link, aí ele começa a colocar as informações dele. Nome, endereço, CPF, tudo normal. A carteira dele do CRMV, do Amapá, ou seja, um médico veterinário que trabalha no Pará, ele não pode vacinar aqui no Amapá, a não ser que ele também se cadastre no conselho aqui do Amapá e se cadastre na Diagro. Entendeu? Então ele tem que ser cadastrado no Conselho de Medicina Veterinária do Amapá e ser cadastrado na Diagro para realizar a vacinação contra a brucelose dentro do estado do Amapá. E esses que a senhora falou que são os auxiliares? Esses auxiliares, esses 17 médicos veterinários já cadastrados, eles mesmos cadastram seus auxiliares. Então eles vão informar, eles assinam um termo de responsabilidade, citam nome, CPF, telefone, entendeu? Então ele assume a responsabilidade por esses auxiliares. E doutora, assim como na outra doença que a senhora não quer mais nem falar, existia uma declaração, né? Eu declarar que os animais foram vacinados. Como é que é isso na brucelose? A brucelose, esse médico veterinário que emitiu o receituário, né? O produtor foi lá, comprou, agendou a vacinação. Aí o veterinário foi lá, fez, ou um auxiliar dele fez. Aí a nota, ele vai emitir um atestado de vacinação. Aí lá no atestado tem atesto que foram vacinados tantos animais na propriedade tal, do senhor fulano de tal, com a vacina tal, nota fiscal. Então é um atestado bem descrito. E aí ele tem período para ir na Diagro para declarar esse? Não, essa vacinação? O veterinário faz esse atestado e entrega para o produtor. Aí o produtor deve, e é obrigatoriedade, não só vacinar, também ir lá comunicar a Diagro. Da mesma forma. Declaração de vacina. Que é aquela doença do passado lá. É do passado. Então, assim, o produtor, ele tem um período, sim. As campanhas de vacinação, como eu falei no início, né, vem do ano inteiro. Mas a campanha é semestral. Então, se ele vacinou a fêmea de janeiro até junho, ele tem até 30 de junho para comunicar. Então, estamos no primeiro semestre de 2026. Quem estiver vacinando agora até 30 de junho, deve ir na Diagro lá e comunicar a vacina. Olha, e apresenta o atestado e a nota fiscal. E se por acaso ele esquecer esse prazo e for só em agosto, por exemplo, lá na Diagro, o que acontece com esse produtor? Aí existe uma legislação que penaliza aqueles que não vacinaram no período da legislação, conforme a legislação, e que não comunicaram. Porque às vezes ele vacina, mas não vai na Diagro. Não, eu já vacinei, já fiz minha parte. Não, ele tem que vacinar e tem que ir lá e comunicar a vacinação. E se ele perder esse período da idade da fêmea? Eu esqueci. Foi no mês passado que ela completou a idade máxima. Aí a penalidade administrativa, né, que é um auto de infração, com multa, gera multa, é por não vacinação. Qual é o problema disso aí? Se tem a idade legal, né, de 3 a 8 meses já descrita, o produtor deve fazer tudo para não passar dessa idade. Por quê? Não tem como fazer depois. A principal vacina, se fosse a RB51... É só uma vez, né, doutora? É só uma vez que a fêmea... É uma vez na vida e nessa da faixa vida etária. da fêmea, no caso. Uma vez na vida da fêmea. Então, assim, é um grande momento, entendeu? É aquele que ele tem muita responsabilidade
que a pessoa tem de estar lá, organizada para fazer nesse período. E assim, depois dos 3, tem 4, 5, 6, 7, 8. Então ele tem 5 meses para fazer, né? Vamos colocar desculpa aí, que ainda não dá pra perder. Então, mas isso não vai acontecer, né, doutora? Aqui no nosso estado. Ninguém faz isso, né, doutora? Era bom, né? A gente sabe que tem as dificuldades. Por exemplo, esse período agora, do primeiro semestre, da tem chuva, reunir os animais, alagadas, tem gado alongado, né? Tem muitas dificuldades. Mas a gente, se a gente conseguir se organizar, aquelas fêmeas prenhas, antes da época alagada, já deixa mais próximo, né? Um piquete mais próximo. Então, vai dar para fazer, cuidar daquelas bezerras, até porque, né, para ir lá, longe de tudo, é capaz de perder a cria, né? Então, é isso. Sônia, tem mensagem aí para os nossos internautas? Quem está ligadinho aí? Interação aqui, o Rosivaldo Araújo escreve. Informações de grande relevância, doutora Luciana Barreto, com grande propriedade no assunto. Daniela Rodrigues, Luciana Barreto, trazendo informações importantíssimas para a população amapaense. A Valterline, parabéns. Alexandre Garcia Cavalgada, de 3 Lugares, Mato Grosso do Sul. Temos também a Dijanete Reis de Oliveira. Boa tarde, estou assistindo o seu programa em Belém do Pará. Legal, obrigada, gente. Doutora, a senhora gostaria de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e os nossos internautas, aí futuramente quando lançar no YouTube, né? Grata por todos os comentários, né? Todos, pela participação, né? Que a gente quer estar aqui, para isso é um prazer para mim estar aqui. Mas o que eu quero dizer é... E para os nossos produtores, doutora? Vamos lá. Para os nossos produtores, pensem que a proteção, né, da saúde, né? Saúde animal, né? Está muito vinculada à saúde humana. Então, a brucelose é uma doença muito séria, muito grave nos animais, grave nos seres humanos. Então, a forma de proteger a saúde humana é protegendo o seu rebanho. Vacine contra a brucelose, vacine dentro da idade, 3 a 8 meses de idade, somente fêmeas. Comunique a Diagro, que isso é muito importante também, que hoje nós temos... É importante e obrigatório, né, doutora? Vacinar e declarar, né? Evita os transtornos de multa, né? As sanções todas, todas né? As sanções. E também a gente mostra que a gente sabe trabalhar. Porque como é lindo, eu vejo assim os catarinenses com orgulho, sabe? Nós somos né? Nós não precisamos mais nem vacinar, né? A gente quer ter esse orgulho também. Chegaremos lá, doutora, chegaremos lá. Vacinamos mais de 80%. Então, assim, é importante, com todas as dificuldades. Se a gente se esforçar, a gente vai ser um estado, assim, para receber aplausos do país inteiro, viu? É isso aí. E como a gente já fez o cálculo ainda agora, é mais custoso. É menos custoso você vacinar do que você perder um animal ou contaminar o seu rebanho. Então... Aqui a gente se despede, até a próxima semana, né, Sônia? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. O sol labutar, com Diagro em ação, o sonho vai brotar.